A elisão fiscal é uma forma legal de pagar menos tributos. Com planejamento e respeitando as regras, é possível diminuir o peso da carga tributária num determinado orçamento, se tudo estiver de acordo e a ordem jurídica for respeitada. Se, por um lado, essa prática alivia quem paga impostos, por outro, a elisão fiscal atormenta as administrações estaduais, federais e internacionais. Hoje vamos falar sobre elisão fiscal e o processo de harmonização das normas de direito tributário, assunto da dissertação, o controle das práticas de arbitragem tributária internacional, medida imperativa de justiça fiscal ou mero paliativo diante da crescente globalização. Um estudo de Luciana Gualda de Oliveira, apresentado ao programa de pós-graduação estrito sensu em Direito Internacional Econômico da Universidade Católica de Brasília, a UCB, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. E mais, a bibliografia utilizada neste estudo, as últimas edições da produção acadêmica que estão chegando ao mercado editorial. E no perfil, um pouco da trajetória jurídica de Tereza Arruda Alvim Vambier, paulista, filha de processualistas, que no Senado redigiu o processo de lei para o novo Código de Processo Civil Brasileiro. Para debater a dissertação de Luciana Gualda de Oliveira, o controle das práticas de arbitragem tributária internacional, medida imperativa de justiça fiscal ou mero paliativo diante da crescente globalização, convidamos Alex Lobato Potiguar, professor e doutorando em Direito pela UNB, e Antônio de Moura Borges, professor do mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Bom, agradeço aqui a presença dos senhores e também da doutora Luciana, que inclusive já peço para fazer a apresentação do seu trabalho. Agradeço o convite da TV Justiça para participar do programa Academia. Agradeço também aos debatedores aqui presentes, professor doutorando Alex Potiguar, professor doutor Antônio de Moura Borges, quem me propiciou com o tema arbitragem tributária internacional. Bom, o tema, já é mencionado, controle das práticas de arbitragem tributária internacional, se essas medidas de controle são meras paliativas diante da crescente globalização ou se atendem ao quesito da justiça fiscal, é o tema em qual eu me debrucei em objeto do meu estudo. Antes de iniciar, é importante ressaltar que a arbitragem tributária aqui não é arbitragem utilizada como meio de solução de controvérsias ou mecanismo de solução de controvérsias, mas sim a arbitragem está no sentido de escolha, ou seja, o contribuinte verificando que existem diferenças entre as legislações de 2 ou mais países, ele adequa ou estrutura seus negócios de forma a eludir o pagamento de tributo, ou seja, reduzir ou até mesmo eliminar o ônus fiscal. Veja que um exemplo, uma modalidade clássica, um exemplo clássico de arbitragem tributária internacional seria, no caso de arrendamento mercantil internacional, só a título exemplificativo, temos, por exemplo, uma empresa na França que arrenda aeronaves para uma outra empresa que está situada em Londres. Essa empresa na França é arrendatária, a própria legislação francesa permite que primeiro caracteriza que o arrendatário, ele é o proprietário, denominado proprietário do bem. E aí caracteriza o seguinte, que pode haver dedução com relação à depreciação acelerada desse bem, e isso vai impactar numa redução do imposto a ser pago na França. Já na Inglaterra, a legislação diz que o arrendador seria aquele considerado o proprietário do bem e permite também a mesma dedução com a depreciação acelerada do bem. Veja que como não há uma harmonização sobre quem é o proprietário do bem, se arrendatário ou arrendador, entre essas duas legislações, ocorre o quê? Uma dupla redução
em relação ao imposto devido. Veja que é uma das modalidades, existem várias outras formas de arbitragem tributária internacional. É importante ressaltar também que esse termo, arbitragem tributária internacional, foi um termo traduzido pelo professor Dr. Antônio de Moura Borges, aqui presente, do termo Cross-Border Tax Arbitrage. E justamente trata dessas diferenças entre legislações e o uso desse planejamento tributário por parte dos contribuintes. É claro que, como planejamento tributário, o que ocorre? Se há uma dupla redução ou uma eliminação da carga tributária, vai haver uma perda de arrecadação por parte desses estados. E isso, né, gera uma distorção nos sistemas tributários, tanto, né, de um estado quanto do outro. Essa distorção, ela acaba causando inúmeros problemas para esses estados. Ora, todos os estados precisam arrecadar. Se há uma perda de arrecadação de um lado, como é que se garante a arrecadação para cobrir aí as despesas, as políticas públicas, as despesas públicas e os custos com a máquina administrativa? Veja que é aí que se afasta, né, da justiça fiscal, dos princípios da capacidade contributiva, da isonomia, da solidariedade, pois, afastando desses princípios, alguns contribuintes, aqueles contribuintes que não têm possibilidade de operarem, de estruturarem planejamentos tributários sofisticados, né, vão acabar sendo sobretaxados por esses estados. É o que ocorre, né, no caso brasileiro, né, em vários outros estados, que os contribuintes, aqueles que nós dizemos os assalariados, é que efetivamente acabam arcando, ou até mesmo a população que tem uma renda menor acaba arcando com uma carga tributária ou com um ônus fiscal muito maior do que deveria, enquanto outros contribuintes que estão em uma situação que podem contribuir muito mais, têm uma carga tributária muito menor do que aqueles, né, que não deveriam ter uma carga tributária tão ampla assim. Veja que, infelizmente, né, a convergência, existe uma convergência atual frente ao processo de globalização e também a necessidade de captação, de atração de capital para investimento nesses países, no sentido de inserir nas legislações normas que afastem a tributação para a captação de investimentos, mas ao mesmo tempo há uma dicotomia, porque prescinde de uma arrecadação. Então, há uma balização também com relação à inserção de normas que pretendem também evitar ou reduzir planejamentos tributários abusivos. Veja que chega a ser até um contrassenso, né? Atração de capital, normas incentivas para atrair capital e, por outro lado, normas que balizem planejamentos tributários. Então, há essa dicotomia. Veja que todos os sistemas tributários, eles convergem nesse sentido. E esse planejamento tributário abusivo, ele acaba gerando também um problema que é grave, né, que os países, os estados, tendem a combater, que é a concorrência fiscal prejudicial. Essa concorrência fiscal prejudicial, ela é objeto de estudo, notadamente da OCDE, né, que aplica, ou que por meio de suas recomendações, vários estudos foram realizados, e aí as recomendações são no sentido de que os estados devem aplicar medidas unilaterais, ou seja, inserirem normas nos seus ordenamentos jurídicos para que coíbam esses planejamentos tributários abusivos. Também, essas normas podem ser específicas ou normas gerais, como no caso da norma geral anti-elisão, que são utilizadas por vários países. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade com relação à norma geral anti-elisão, uma série de uma questão até constitucional, esbarra numa questão constitucional. Também medidas bilaterais, uso de medidas bilaterais, que seriam inserir cláusulas nos tratados ou nos acordos internacionais que versam sobre bitributação, inserir cláusulas nesses acordos que efetivamente garantam que esses acordos só podem ser usados pelos estados contratantes, por contribuintes dos estados contratantes, e não, né, ser mais uma forma de planejamento tributário, que seria aí no caso o trade shopping. Então, para garantir que esses acordos sejam utilizados somente pelos estados contratantes. E também uma outra medida, que seria a medida multilateral ou plurilateral, que seria aí, na verdade, uma grande cooperação internacional, onde as práticas
adotadas pelas administrações e também um acordo multilateral no sentido de evitar que esses planejamentos tributários eles possam surtir esses efeitos, né, devastadores que ocorrem com relação a essas distorções que ocorrem nos sistemas tributários. Verifica-se que essas medidas, isoladamente, elas não têm a capacidade de levar os sistemas, ou qualquer sistema, a perseguir essa noção de justiça fiscal, e aí eu me atenho aqui no meu trabalho à noção clássica de justiça fiscal. Não há nenhuma análise em relação às teorias propostas por Posner ou por John Rawls, mas uma análise meramente clássica em termos de capacidade contributiva, ou seja, aquele que detém mais possibilidade de pagar vai pagar, vai pagar mais, aquele que detém uma menor possibilidade de arcar com ônus fiscal vai arcar com menos, que é essa função redistributiva da própria tributação. Então, verifica-se que essas medidas isoladamente não têm esse condão de levar ou de caminhar para a justiça fiscal, mas sim são paliativas nesse crescente processo de globalização, onde os mecanismos de planejamento tributário são inúmeros, os mais variados possíveis. Ainda mais quando a gente fala de arbitragem tributária internacional, porque, veja, a arbitragem tributária internacional é uma situação que às vezes não é pretendida pelos Estados, não há nenhum regime de atração de capitais, há simplesmente uma diferença entre legislações. Na hora de configurar seus sistemas tributários, há essas diferenças entre legislações, então essa perda de receita não é nem sequer esperada por esses países. Então, essas medidas devem ser utilizadas em conjuntamente, mas também deve-se propor outras medidas, mais no sentido de cooperação internacional, de harmonização de conceitos e institutos do direito, para que, pelo menos, se consiga reduzir, né, essa injustiça fiscal que é dos sistemas tributários e que é o que a gente verifica hoje em dia. Bem, daqui um pouquinho nós entraremos na parte já dos debates, hoje contando com os professores Alex Lobato, também o doutor Antônio de Moura. Agora é hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. Forma de minimização do encargo tributário nas operações internacionais e planejamento tributário de Antônio de Moura Borges, editora, Revista dos Procuradores da Fazenda Nacional. Planejamento tributário, de Marco Greco, editora, Dialética. One Nation Among Many Policy Implications of Cross-Border Tax Arbitrage, de Gianni Rink e Boston College Law School. O Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. É hora de conferir o que há de novo no mercado editorial da Academia Jurídica. Ação declaratória, tese de João Batista Lopes. Teoria do conglobamento, conflito de normas no contrato de trabalho. Dissertação de Dânia Fiorin Long. Polêmicas trabalhistas. Reunião de monografias de Alexei Almeida Schaper. Em destaque no Academia, a dissertação O controle das práticas de arbitragem tributária internacional, medida imperativa de justiça fiscal ou mero paliativo diante da crescente globalização. Um estudo de Luciana Gualda e Oliveira, apresentado ao programa de pós-graduação estrito sensu em Direito Internacional Econômico da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito. Para debater o assunto, convidamos Alex Lobato Potiguar, professor, mestre e doutorando em Direito pela UNB, e Antônio de Moura Borges, professor do mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Nós vamos agora a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta já na fase de debates. Até já.
Estamos de volta com o programa Academia, agora na parte já de debates. Eu gostaria já de contar com a participação do professor Dr. Antônio de Moura, ele que é professor do mestrado na Universidade Católica de Brasília e professor também da Universidade de Brasília. Professor. Eu inicialmente louvo a iniciativa da TV Justiça pela existência deste programa e é muito importante que as pessoas tenham acesso ao resultado de pesquisas tão importantes feitas nas universidades brasileiras. Algumas dessas dissertações ou teses são publicadas em forma de livros e, em geral, estão também acessíveis no site da própria instituição e também na CAPES. Mas, mesmo assim, em geral, essas dissertações e teses não são divulgadas como deveriam. Daí a importância do programa. Eu também gostaria de mencionar a honra que tenho estar aqui ao lado do jovem e muito competente professor Alex. E lembro que esta dissertação de mestrado, agora apresentada, foi uma daqueles trabalhos que tive tanto prazer em acompanhar o seu desenvolvimento, foi o orientador da Luciana Gualda. E nos anos de 2003 e 2004 eu fui professor visitante na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e tomei contato com alguns assuntos que estavam sendo estudados lá na Universidade de Georgetown, mas nos grandes centros acadêmicos dos Estados Unidos e também da Europa. E um dos assuntos que preocupava muito a academia e governos de alguns estados, mas principalmente dos Estados Unidos, era exatamente international arbitrage, international tax arbitrage ou cross-border tax arbitrage. E eu fiz um estudo sobre este assunto e depois decidi publicar um trabalho com esta própria denominação, né? Arbitragem tributária internacional, embora temesse que alguns viessem a confundir o Instituto com a arbitragem como meio de solução de controvérsia, como foi aqui lembrado pela Luciana Gualda. É que esse termo é realmente utilizado na economia, arbitragem de moedas, né? Então, me pareceu ser este o adequado. Não estava, como ainda não está, o assunto sendo objeto de preocupação aqui no Brasil, nem por parte do governo, nem por parte das instituições de ensino. A Luciana Gualda realmente fez um trabalho muito inovador. Há alguns anos esse assunto vai ser objeto de atenção aqui no Brasil. Ela realmente é muito corajosa, gosta de se dedicar ao estudo de assuntos novos e então decidiu fazer realmente uma pesquisa sobre este assunto e no trabalho que foi aprovado com elogios por parte de todos os membros da banca, ela trouxe uma contribuição muito importante, né, ao estudo do assunto. Debate-se muito aqui a respeito da distinção entre evasão e elisão, a economia de imposto. A evasão, nos dias de hoje, está pacificada como realmente um meio de que fazem uso os contribuintes para elidir ou para não pagar o tributo devido, mas trata-se aí de meios que afrontam diretamente a lei, né? São, portanto, mecanismos absolutamente ilegais utilizados. A grande polêmica surge realmente com a elisão tributária, porque realmente
para muitos, para a maioria daqueles que têm se dedicado ao assunto, nos países membros da OCDE, a elisão tributária não é uma transgressão direta da lei, como é a evasão, mas uma transgressão indireta, uma transgressão não à letra da lei, mas ao conteúdo da lei. De qualquer maneira, os próprios autores, nos vários estados da sociedade internacional, utilizam essa expressão com diferentes significados. Para uns, a elisão é lícita, para outros, é ilícita. Daí porque, nos dias de hoje, inclusive o próprio Victor Turoni, que é professor da Universidade de Georgetown e é o chefe da assessoria jurídica do FMI, tem falado em elisão lícita e elisão. Aqui, a arbitragem tributária internacional não consiste no desrespeito a leis dos países envolvidos. Não se trata de evasão, mas de elisão. Os contribuintes, pessoas físicas, mas principalmente jurídicas, fazem uso de diferenças, de inconsistências nas legislações dos estados envolvidos que venham a diminuir e, em muitos casos, até fazer com que não haja realmente pagamento de tributos nos estados envolvidos. Portanto, não se trata de sonegação direta, de desrespeito às leis, mas é um assunto que preocupa muito aos estados e que vem sendo objeto de estudos na academia, especialmente os estados-membros da OCDE. Porque tais práticas lesivas comprometem a eficiência e, bem assim, são consideradas injustas. Porque se há várias empresas que realizam uma determinada atividade econômica, e uma ou algumas fazem uso desses mecanismos lesivos, então elas vão ter uma vantagem considerável em relação às outras que não se beneficiam desses mecanismos de arbitragem tributária internacional. A tributação é muito alta, a pressão fiscal se tornou muito elevada nos dias de hoje. Então, apenas fazendo uso de inconsistências ou diferenças na legislação tributária de alguns estados, podem contribuintes economizar um quarto, 25%, né, somente a título de tributos em relação a todas as suas despesas. Então, esse é um assunto que preocupa, porque se determinados contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, não fazem uso desses instrumentos, vão estar em desvantagem em relação aos outros. E o mecanismo tributário não deve ser utilizado com esse objetivo, né, de realmente proporcionar vantagem a determinados contribuintes. Mas a extrafiscalidade tem se tornado realmente importante. Então, há situações em que o instrumental financeiro fiscal é utilizado para deliberadamente provocar resultados de natureza econômica e social. Mas não é o caso aqui na arbitragem tributária internacional. Quer dizer, além de afetar a eficiência, também é injusta a prática lesiva. Então, daí a grande importância do trabalho da Luciana Gualda e realmente eu perguntaria, quer dizer, agora se ela considera realmente a arbitragem tributária internacional como sendo
um problema que vem recebendo uma solução adequada em alguns estados, como nos Estados Unidos, né, por meio de alguns mecanismos que foram até instituídos pela legislação nessas últimas 2 décadas. Acredito que em alguns países sim, né, principalmente aqueles países em que há possibilidade do uso de norma geral antilesiva, né, que não é o caso aqui no Brasil, mas em alguns países onde há a permissão do uso dessas normas, sim, porque é muito complicado você coibir todas as práticas de planejamento tributário e, ainda mais, a arbitragem tributária internacional, como o professor Moura Borges disse, já que não é uma prática, né, que ela é desejada pelos estados. Os estados, eles não atraem esse tipo de prática, mas o próprio contribuinte, verificando essas inconsistências, estrutura seus negócios. Veja que você... o ordenamento jurídico prevê todas as possibilidades, né, de planejamentos tributários abusivos. É muito complicado por meio de normas específicas. Seria teria que ter legislação para tudo e a gente nota que isso não é algo que seria produtivo. E acredito que também alguns esforços, existe um grupo que é formado pelos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido. Esse grupo, eles se reúnem e eles admitem algumas práticas e passam essas práticas para as suas administrações tributárias no sentido de formatar como que o contribuinte tem agido e dessa forma evitando tanto a bitributação, passando para as administrações tributárias. Olha, o mecanismo utilizado pelos contribuintes é esse. Então, quais são as formas possíveis de atacar ou de combater esse tipo de proposta, esse tipo de conduta do contribuinte? Então, é uma grande cooperação internacional que existe. Pode ser por meio de normas antilisivas, acredito que aí há uma desconsideração por parte das próprias administrações, sem essa preocupação de tudo ter que estar efetivamente normatizado, que no Brasil a gente esbarra com o princípio da legalidade estrita e com a impossibilidade de se tributar por analogia, né, das grandes questões que se coloca com relação à norma geral antilesiva, mas acredito que em alguns países é possível, existem estudos sérios com relação a isso, principalmente Diane Ring, Stuart LeBlanc, Michael Kane, têm se debruçado sobre o assunto e eles apontam algumas medidas e medidas mais no sentido de harmonização. E essa medida de harmonização, nós vemos que, por exemplo, na União Europeia, isso já é possível. Né? Não é tão complicado como você tentar uma medida de harmonização entre países onde não há uma convergência de interesses, principalmente interesses econômicos. Né? Então, o que seria mais interessante seria tentar uma harmonização de conceitos e institutos do direito, no sentido de, por exemplo, no caso do exemplo citado, do arrendamento mercantil internacional, se existisse a possibilidade de daqueles países, tanto França quanto Inglaterra, de que o arrendatário fosse o único considerado proprietário do bem, essa conduta já não seria mais possível, essa prática de planejamento tributário, que seria a arbitragem tributária internacional, porque aí haveria uma convergência no sentido de uma unicidade com relação ao conceito de quem seria o proprietário do bem, entre várias outras também. Bem, professor Alex Lobato Potiguar, que inclusive já esteve aqui com a gente apresentando um trabalho de mestrado, né? Só que ali do outro lado, aprovado com louvor, agora participa da gente aqui na banca mais uma vez, agradeço a presença. E agora doutorando. Exatamente. Fluindo o trabalho? Graças a Deus. Tá certo. Bom, RIMAC, prezada Luciana Gualda, caro professor e colega da Universidade de Brasília, professor Antônio de Moura Borges. De fato, o RIMAC é um grande prazer estar de volta aqui ao Academia. Ele é um programa, e posso dizer isso pessoalmente, que consegue levar os alunos e as pessoas, os espectadores em casa, as pesquisas que são feitas e elaboradas dentro das universidades. Posso dizer isso porque quando participei do programa recebi vários e-mails do Brasil inteiro, de pessoas que tiveram conhecimento da minha pesquisa através da TV Justiça e do programa Academia, que tem essa
essa finalidade de levar a pesquisa, de facilitar o acesso às pessoas das pesquisas realizadas dentro da universidade. Tirar ali dos muros das universidades, né? Exatamente. Às vezes até parece, o próprio título, mestre, doutor, parece às vezes querer colocar uma diferença entre as pessoas, coisa que não é verdade. É mais uma questão de especialidade, uma pessoa que teve um conhecimento, um estudo mais específico, mas que na verdade a intenção é justamente levar esse estudo para as outras pessoas, para que elas tenham um acesso maior. E eu começo já fazendo então uma intervenção para a Luciana acerca do direito tributário. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o direito tributário ele é um tanto quanto kafkaniano. Ele é um direito que, como o professor Alfredo Augusto Becker costumava dizer, ele é um carnaval tributário. Os próprios autores de direito tributário não conversam muito entre si. E que dirá os sistemas tributários, seja o brasileiro, com o norte-americano, com o russo, por exemplo, de tal forma que a maioria das pessoas compreendem o direito tributário como se fosse uma questão meramente técnica de arrecadação e não fazem a necessária vinculação do direito tributário com os direitos fundamentais e os direitos humanos, algo que é extremamente necessário. O direito tributário ele surge umbilicalmente ligado ao processo de constitucionalismo, o surgimento das constituições de 1787 norte-americana e a Constituição de 1789 francesa se vinculam a essa própria ideia da imposição tributária. Não é à toa que hoje professores de Harvard, o professor Cass Sunstein e o professor Stephen Holmes vão demonstrar que essa ambiguidade de ter um direito positivo e um direito negativo é incorreto. Na verdade, todos os direitos são positivos e necessitam dessa contraprestação estadual, dessa contraprestação do Estado, que, portanto, só pode ser feita através da arrecadação de tributo. Eu arrecado o tributo para que eu possa para que eu possa cumprir com os direitos fundamentais. Então, de nada adiantaria eu falar no direito fundamental à saúde, por exemplo, a saúde ou a educação, se eu não tiver os recursos suficientes para dar materialização ao direito à saúde e ao direito da educação. Então, nesse sentido que eu faço essa pergunta, Luciana, de entender o seu trabalho, e isso ele fica muito claro já desde do chamamento do nome do seu trabalho, você utiliza o termo justiça fiscal e fala do sentido clássico da justiça fiscal. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor, falasse um pouco mais de como o seu tema se vincula à própria ideia da justiça fiscal, como ele é extremamente necessário, não é mais um tema meramente técnico, ele é necessário para que a gente tenha essa ideia de que o tributo é, sim, um tributo vinculado à ideia de um direito fundamental e que eu preciso necessariamente pensar numa ideia da justiça fiscal. Veja, todo sistema tributário, ele está vinculado a um princípio que é um princípio basilar, que é o princípio da solidariedade. Então, é um princípio que todos devem contribuir para que o Estado ele consiga garantir, então, as políticas públicas, né, as despesas com a máquina administrativa. Então, é como se todos abrissem mão, e aí o contrato social, né, todos abrem mão de parte de sua liberdade, né, então todos estamos organizados no Estado, e a partir de temos a obrigação de pagar tributos para quê? Para ter a contrapartida disso em termos de políticas públicas. E também para que se faça valer o que está escrito na própria Constituição, que é a redistribuição da renda por meio, principalmente, dessas políticas públicas. Essa perda de arrecadação gerada pela arbitragem tributária internacional, ela vai afastar dessa persecução de justiça fiscal, que está inserido no próprio princípio da solidariedade, no princípio da isonomia, no sentido de que, se algumas pessoas deixam de arcar com o ônus tributário que deveriam, a conta é simples. Vai sobrecarregar aqueles que não possuem estruturas de planejamento tributário. Então, é o que nós vemos hoje, aqueles que são, no Brasil especificamente, a carga tributária em termos, tem um estudo do IPEA bastante interessante, o qual eu menciono no trabalho, é um estudo que tem um dado estatístico de 2008, que aqueles que ganham até 2 salários mínimos contribuem com uma carga tributária, tem uma carga tributária de 53%. E enquanto que aqueles que estão na faixa entre 10 e 20 salários mínimos
estão aí em torno de 29%. Veja, 53%, 2 salários mínimos, 29% de 10 a 20 salários mínimos. Então, nós estamos vivenciando o princípio da capacidade contributiva às avessas. O que leva à injustiça fiscal? Porque, na verdade, o que se pretende é equilibrar a sociedade, é tentar reduzir as desigualdades sociais por meio das políticas públicas. Então, veja que a perda de arrecadação, por que é relevante, por que o estudo é preocupante e, ao mesmo tempo, relevante? Na verdade, seria chamar a atenção das autoridades no sentido de que existe essa prática, que é uma prática que é involuntária, ou seja, independe da vontade dos estados que ela aconteça, e mostrar, né, o quão negativo isso repercute nos sistemas tributários. Ora, se nós temos grande parcela da população, que é a parcela de baixa renda, arcando com o ônus tributário muito mais pesadamente do que aqueles que detêm capacidade contributiva para pagar mais, algo está muito errado. Então, nós estamos realmente indo não ao encontro da justiça fiscal, como se apregou, saindo um pouco do princípio da solidariedade ou se afastando de todos os princípios que são princípios basilares dos sistemas tributários. Então, seria mais nesse sentido, no qual eu digo que há uma preocupação crescente com relação a se afastar do princípio da justiça fiscal e outros princípios pertinentes. Bem, nós vamos aqui a mais um rápido intervalo. Em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Lembro você que você também pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. Para isso é fácil, basta enviar o título do seu trabalho com currículo para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Até já. Este é o programa Academia e hoje conversamos sobre a dissertação O Controle das Práticas de Arbitragem Tributária Internacional. Medida imperativa de justiça fiscal ou mero paliativo diante da crescente globalização? Um estudo de Luciana Gualda e Oliveira, apresentado ao programa de pós-graduação Estrito Senso em Direito Internacional Econômico da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito. Para debater o assunto, convidamos Alex Lobato Potiguar, professor, mestre e doutorando em Direito pela UNB, e Antônio de Moura Borges, professor do mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília e também professor da UNB. Já passo, inclusive, a palavra ao professor Antônio. No seu trabalho, Luciana Gualda cuida realmente muito bem dos principais efeitos da arbitragem tributária internacional, que são motivo de grande preocupação por parte dos Estados envolvidos, que são a eficiência e a justiça. Obviamente que as empresas devem se beneficiar do resultado da sua competência, elas devem se esforçar para que realizem produtos melhores, mais baratos, e para que os seus serviços também sejam de alta qualidade e vendidos por preços melhores. Então, não deve o mecanismo tributário ser realmente utilizado para que empresas se beneficiem, né, em relação às suas concorrentes. E ela cuida realmente da concorrência entre as empresas nesse seu trabalho. Um assunto que tem preocupado muito é a denominada concorrência tributária internacional prejudicial. Porque se os Estados envidam e devem envidar esforços para evitar o surgimento de situações de dupla ou pluritributação internacional, devem também se esforçar para que dessa conjugação da globalização internacional e da soberania tributária não situações de dupla ou pluri não tributação internacional, que ocorrem por meios da evasão e da elisão tributária. Mas existem estados que utilizam
o mecanismo financeiro fiscal exatamente para atrair investimentos internacionais, para atrair profissionais com determinadas habilidades. Realmente, a OCDE e também a União Europeia têm se esforçado muito para evitar essas práticas de concorrência tributária internacional prejudicial, que ocorre com a utilização dos paraísos fiscais e de regimes tributários internacionais prejudiciais que são instituídos pelos Estados e que não são disponíveis aos nacionais. Quer dizer, são oferecidos apenas a possíveis investidores estrangeiros. Isso tem sido objeto de muita crítica, porque fere realmente o princípio da igualdade e é injusto, realmente não se deve aceitar o fato de que estados organizem o seu sistema tributário de modo a propiciar práticas elisivas em matéria tributária nos demais estados ou em outros estados da sociedade internacional. Então, gostaria de ouvir a Luciana Gualda falar realmente um pouco sobre esse problema da concorrência tributária internacional, que, por si só, a meu ver, a concorrência é sempre importante. Quer dizer, a concorrência é importante em todos os setores, inclusive em matéria tributária. Os estados, com a concorrência, tendem a diminuir a pressão fiscal e a organizar as suas atividades com menos recursos. Mas, por outro lado, a concorrência pode ultrapassar determinados parâmetros e aí, então, ela passa a ser prejudicial, né? E esse é o motivo realmente pelo qual algumas organizações internacionais, mas notadamente a OCDE, se preocupam com essa concorrência tributária internacional. Bom, essa concorrência fiscal prejudicial, balizar, né, quando que ela passa a ser prejudicial, é um fator interessante e ao mesmo tempo difícil, porque para cada estado, dependendo de como é que esse estado, ou esse país, no caso, configura seu sistema tributário, pode ser que não haja essa sensação, esse sentimento de que aquelas atitudes, aquela instituição de regime de atração, estejam levando a uma concorrência fiscal prejudicial, porque, na verdade, os próprios estados, eles necessitam dessa atração de investimentos. Então, vejam que essa linha cinzenta, né, que existe com relação à concorrência fiscal prejudicial, ela é difícil de você verificar quando passa a ser prejudicial. De fato, há uma preocupação quando começa a interferir, né, nos estados de uma forma geral, quando há uma procura, uma estruturação de negócios, de operações, somente nesses regimes atrativos, ou se desloca toda uma estrutura, toda a base empresarial para esses regimes atrativos, para os paraísos fiscais. Então, há, né, uma convergência dos outros estados que não têm uma tributação tão favorecida ou não se enquadra como paraísos fiscais, no sentido de coibir, que é um dos esforços, né, um dos maiores esforços que estão sendo verificados pela OCDE. De fato, a concorrência é algo positivo quando ela não descamba para o lado de dumping, um dumping fiscal. Quando não faz com que todas as empresas saiam, tirem suas bases e se movam, ainda mais hoje com a globalização, a mobilidade de capitais, a mobilidade de empresas, de pessoas, é muito maior do que nós vivenciamos há anos atrás. Então,
isso é que é a grande questão. Hoje nós vemos um perigo, né? A gente verifica que os debates todos, uma preocupação muito grande com relação à China. Porque a China, além, né, de uma estrutura em relação à tributação muito diferenciada desses sistemas tributários que nós vivenciamos, existe também uma atração com relação à mão de obra, uma mão de obra muito mais barata, lógico que provoca, né, uma quebra ou uma desestruturação em todo o mercado internacional. A concorrência fiscal, ela passa a ser prejudicial, no meu entendimento, quando ela realmente aloca todas essas empresas que antes estavam nos seus estados de origem para regimes atrativos, retirando a possibilidade, né, de desenvolvimento, de emprego e possibilidade de tributação com relação a essas empresas. E também quando há falta de transparência, porque o que ocorre muitas das vezes em alguns dos países é o caso de que não é só o regime tributário que é atrativo, mas existe também outras políticas, como por exemplo sigilo bancário. Então a pessoa pode estruturar operações até de capital especulativo ou, né, capital advindo de, por exemplo, de práticas como terrorismo, de práticas como tráfico de entorpecentes, e isso também gera uma série de outros problemas sociais e problemas também para esses estados. Então, a concorrência fiscal, não é que não vá haver concorrência, isso é até esperado, mas que haja de uma forma transparente e que se coíba esses regimes atrativos, onde a tributação ela é extremamente diferenciada dos demais estados ou dos demais países. Professor Alex. Bom, Luciana, aqui o professor Antônio de Moura Borges toca num ponto fulcral, eu acho, do seu trabalho, algo que seria inclusive parte das minhas indagações, que é saber exatamente a partir de que momento é que eu posso dizer que existe um planejamento tributário abusivo. Uma vez que a elisão ela é até certo ponto permitida no direito, a evasão, como se sabe, o professor Antônio de Moura Borges deixou isso muito claro, a evasão já historicamente ela é considerada ilícita, né? Todos os atos que levam a essa evasão fiscal nós podemos considerar um ato ilícito ou incorreto. No entanto, já na elisão, seria exatamente o próprio conceito dela, seria a forma lícita de eu poder fazer um planejamento tributário. E no seu trabalho você consegue deixar claro que uma parte desse planejamento tributário, a forma abusiva de abusar desse direito de se planejar tributariamente, constituiria uma espécie de um ilícito tributário. Eu, então, avanço um pouquinho para tentar entender como isso vai ocorrer no direito brasileiro. A OCDE, ela impõe algumas medidas unilaterais pelo próprio país para tentar combater essa forma abusiva do planejamento tributário. Uma das grandes discussões no sistema brasileiro é o artigo 116 do CTN. O seu parágrafo único, implementado pela Lei Complementar 104, vai tratar do que a maioria dos autores denominou norma anti-elisiva, quando, na verdade, também a maioria dos autores compreende que, na sua natureza, ela não é uma norma anti-elisiva, mas sim uma norma anti-evasiva e que proíbe, portanto, a evasão, que é o ato considerado ilícito. No seu trabalho, me parece que você desconsidera um pouco isso. Você acredita que, na verdade, não se trata de uma norma anti-evasiva, mas sim de uma norma anti-elisiva, justamente por entender que essa norma alcançaria, portanto, esses atos de planejamento tributário que deveriam ser considerados abusivos. Partindo desse pressuposto, como é que eu consigo verificar de que forma o Brasil está adotando medidas unilaterais para combater essa forma de planejamento tributário abusivo? Bom, professor, o Brasil, desde o começo das recomendações da OCDE, do primeiro relatório, e aí nós vemos a inserção no Brasil de normas, medidas unilaterais, normas, por exemplo, a Lei 9.249 de 95, depois, posteriormente, a Lei 9.430 de 96, todas com o intuito de balizar ou de combater planejamentos tributários. A 9.430 tem um controle de preço de transferência, a Lei 9.249 de 95 tem também a tributação em bases universais para as pessoas jurídicas, porque para as pessoas físicas isso já consta no nosso ordenamento jurídico há algum tempo. Então, se verifica que essas medidas
também atendendo às medidas bilaterais da OCDE, a inserção de cláusulas nos tratados que são firmados pelo Brasil, tratados que versam sobre bitributação, de cláusulas específicas que aquele tratado atinja somente os contratantes, as partes contratantes, não sejam utilizados, por exemplo, uma outra forma de planejamento tributário, que seria o treaty shopping, né, o rule shopping. Então, verifica-se medidas nesse sentido, normas específicas, uma proliferação de normas específicas. Bom, além disso, nós temos aí, né, como o senhor bem colocou, o parágrafo único, a inserção do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Bom, esse parágrafo único ele não foi... Existiu, né, a época da medida provisória que iria regulamentar como que a administração iria desconsiderar esses atos ou negócios jurídicos, e qual seria o procedimento. Isso causou uma celeuma tão grande entre os tributaristas e uma discussão muito grande que efetivamente isso não foi regulamentado. Então nós temos hoje uma norma que carece de regulamentação por meio de lei ordinária. E o que ocorre? Uma discussão sim se travou com relação a essa norma geral anti-lesiva, se era anti-lesiva ou se era anti-evasiva. Veja que, com relação à evasão fiscal, que é o ilícito, nós já temos no nosso ordenamento jurídico normas que combatem a sonegação. Né? Não haveria necessidade do legislador inserir mais um dispositivo no sentido de estar tratando de evasão. Por isso que eu considero no meu trabalho, como parte dos doutrinadores, que principalmente Marco Aurélio Greco, entre outros doutrinadores também, que essa norma geral é anti-lesiva, sim. E a celeuma que se travou foi tão grande, por quê? Porque no direito tributário, assim como no direito penal, nós sabemos que aqui no nosso país está regido por um princípio que é um princípio basilar, que é o princípio da legalidade. A legalidade é essa estrita. Então, veja, você dá poderes à administração para que ela desconsidere ato ou negócio jurídico. Verifique que há um planejamento tributário que entendemos ser abusivo. E aí, já eu respondo em que momento ele passa a ser abusivo. Entendemos ser abusivo. Então, vamos desconsiderar esse negócio jurídico e vamos tributar como se não tivesse ocorrido esse negócio jurídico. Veja que a preocupação de parte dos doutrinadores com relação a isso está se dando um poder à administração tributária exacerbado. Ou seja, né, aqui no nosso país, o tributo ele decorre de lei. Qualquer obrigação tributária decorre de lei. Quando você desconsidera um ato, um negócio jurídico e tributa, é como se você estivesse, então, fazendo o papel do legislador, legislando. Então, essa foi uma das celeumas, além do problema se é norma anti-evasão, norma anti-elisão. O fato é que ela não foi regulamentada, né, efetivamente. Veja que no Brasil, então, há um problema muito grande e uma proliferação daí de normas específicas para tentar coibir. Então, ocorreu o preço de transferência, que é uma das formas de planejamento tributário, né? O preço de transferência. Como é que a gente vai combater? Então, vai uma norma específica que vai atingir alguns casos que são utilizados só com relação a preço de transferência, sendo que existem N outros possibilidades de planejamentos tributários. Com relação, quando se determina que um planejamento tributário, que é tão esperado, porque eu vou pagar mais tributos se eu posso pagar menos? Isso é esperado até, né, entre todos os mortais, eu diria assim. Né? Então, verifica-se que, quando que se considera isso abusivo? Ora, quando você se afasta dessa justiça fiscal e para fazer frente àquele gap que ficou por uma não arrecadação que era esperada, você vai ter que sobretaxar. E a gente vê, então, uma tributação regressiva, né? Uma tributação pesada sobre o consumo. Esse mesmo dado do IPEA, desse estudo de 2008, diz que a tributação que incide sobre o consumo, e veja que todos nós consumimos, está em torno de 50%, sendo que em outros países, como Estados Unidos, até países como México, isso gira em torno de 18%, de 20%. Então, veja como o nosso consumo é tributado pesadamente. E aí isso tem um reflexo para as empresas também.
Lógico, né, os nossos produtos são muito caros, o nosso consumidor arca com uma carga tributária que ele não necessariamente deveria estar arcando caso não ocorresse esse tipo de planejamento tributário abusivo. Ele passa a ser abusivo quando ele interfere na noção de justiça fiscal, quando ele passa a inverter o princípio da capacidade contributiva, ou seja, o princípio da capacidade contributiva às avessas. Obrigado, então, professora Luciana Gualda e também professor Alex Potiguar. Doutor Antônio Moura, também o nosso muito obrigado por estar aqui conosco no nosso programa Academia. E você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica de Tereza Arruda Alvim Vanbier, paulista e filha de processualistas no Senado Federal. Ela foi redatora do projeto de lei para o novo Código de Processo Civil Brasileiro. Paulista e filha de pai e mãe processualistas, Tereza Arruda Alvim Vanbier formou-se na PUC Paulista, instituição onde mais tarde faria o mestrado e doutorado. Seguindo os passos dos pais, tornou-se advogada. É autora de diversos títulos, entre eles, Nulidade do Processo e da Sentença e os Agravos no CPC Brasileiro. Divide sua carreira entre o escritório de advocacia e aulas na PUC de São Paulo e Unipar. Devido à sua trajetória profissional, foi relatora numa comissão nomeada pelo Senado para redigir um projeto de lei para o novo Código de Processo Civil Brasileiro. O direito não é nem a lei, nem a doutrina, nem a jurisprudência. É produto da difícil síntese entre os três. Obrigado e até o próximo programa.